o nosso apelo para a igreja. Convido os irmãos para mais um momento de oração, né? Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração nesse momento, através da palavra. Eu creio que Deus tem algo bastante específico nessa noite para a nossa vida. Ainda que seja um tema conhecido, um texto bem conhecido da palavra, mas o nosso Deus, Ele sempre renova a sua palavra. A gente pode pregar várias vezes o mesmo texto, a gente pode ler várias vezes, mas há momentos específicos, né? Que a gente chama de momento rema, né? Aquela palavra específica. E eu creio que Deus tem alvos específicos nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de culto, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa noite, para te louvar, para te adorar. Eu peço que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração profundamente, a tocar a nossa alma com intensidade, que os alvos do Senhor sejam tocados nessa noite, que possa haver transformação de vida. Eu peço também que o Senhor me use com unção, com autoridade para ministrar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O tema é como te chamas, né? E o texto base é Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 ao 31. Abra sua Bíblia comigo nesse texto. Gênesis 32, do 22 ao 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Amém, amados? O texto é bem conhecido, né? Eu já preguei algumas vezes em cima desse texto. Fala sobre a história de Jacó, e é uma das mais lindas histórias da Bíblia, a história da vida de Jacó, né? E é interessante que a vida de Jacó, né, começa a ser narrada desde o ventre, né? Quando Rebeca estava grávida dos gêmeos, diz que eles já lutavam no ventre entre si. Jacó é um lutador, né? Já no ventre eles disputavam espaço, né? E o nome Jacó, embora a gente tenha esse nome conhecido como suplantador, o enganador, o sentido original da palavra Jacó, Yaakov no hebraico, ele aponta para alguém que permanece, que prevalece. Não é um sentido negativo, pejorativo. Alguém que luta por algo que quer. É que no português precisou ser traduzido como suplantar, aquele que toma o lugar de alguém. Mas o nome, a raiz do nome Yaakov, né, no hebraico, ela se refere a alguém que luta, que persevera por algo que quer, né? E esse nome também foi traduzido, né? Ele vem para o latim como Jacobus, em inglês James, né, que depois passou a Tiago no português. São nomes que originaram do nome original Yaakov, né? Um nome que se tornou bastante popular até. Mas a característica de Jacó
A característica de Jacó, ela é algo que Deus aprecia. Alguém que não desiste, alguém que luta, alguém que persevera, alguém que vai em frente a algo que teve uma visão, uma direção. Então, o que Deus precisava fazer com Jacó? Colocar essa gana, essa garra dele no lugar certo, colocar em ordem. E aí então ele passa por um longo período na sua vida sendo tratado por Deus. Logo depois que ele rouba a bênção de Esaú, né? E ele tem que fugir da casa de seus pais, porque o seu irmão havia prometido matá-lo. Ele vai para a terra dos seus parentes em Harã, ele se casa com Lia e com Raquel, as filhas de um parente seu, de Labão, que era tio. E naquela época eles tinham alguns costumes que nós não temos mais hoje, mas ele teve que trabalhar 14 anos pelas duas esposas. Ele desposou uma semana depois ele desposou a outra, que era a Raquel, e ele trabalhou 14 anos, de graça, somente pelo seu sustento. Imagina isso, um trabalhar desse na vida de um homem que sempre teve o propósito, o desejo de passar à frente, de ter a gana de vencer, de ser mais esperto que os outros. E aí então ele trabalha mais 6 anos pelos seus rebanhos. Ele faz um acordo com o seu sogro, com Labão, trabalha mais 6 anos, 20 anos Jacó serviu ao seu sogro, até que ele recebe uma direção de Deus para sair e voltar para a sua terra. Está lá em Gênesis capítulo 31, no versículo 3, quando Deus visita ele e diz: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Ele recebe uma direção de Deus para que ele voltasse para a sua terra. A essa altura ele já estava com 60 anos de idade, aproximadamente. E então ele tem que tomar uma decisão, voltar para a sua terra. Mas havia um problema, aliás, um grande problema, para que ele voltasse à terra de seus pais. O seu irmão Esaú estava no meio do caminho. Ele teria que passar por um território onde Esaú tinha ali crescido, prosperado, tinha os seus rebanhos, tinha um exército que trabalhava para ele. E ele manda avisos na frente, para que ele pudesse aplacar a ira do seu irmão Esaú. Tudo isso é um contexto histórico, para que a gente possa chegar no ponto aqui do texto em que a gente leu essa passagem, né? Jacó então está se dirigindo novamente para a terra de seus pais, para a terra da promessa. E então ele tinha um grande desafio pela frente, que era enfrentar o seu irmão desafeto, a qual ele tinha fugido da presença desse irmão há 20 anos atrás, prometido de morte, né? Então imagina a situação, agora voltando em obediência a uma ordem de Deus, com muitos rebanhos, com 11 filhos, com as suas esposas, 2 esposas e mais as servas das esposas que ele desposou também, voltando e tendo que enfrentar um problema do passado, né? Um problema que não tinha sido resolvido, né? Aliás, a gente tem trabalhado isso, né, na escola bíblica, nesses 3 primeiros domingos, né? A gente trabalhou aí em Neemias, né? E a gente falou sobre resolver problemas do passado, não trazer para esse ano problemas que não foram resolvidos. Problemas têm que ser tratados, né? E chegou o momento em que Jacó teve que tratar com aquela situação, teve que enfrentar aquele desafio que ele tinha pela frente. E imagina o que passava pela cabeça. Logo, muitos anos antes, ele havia conseguido o direito de primogenitura, no momento em que Esaú chegou lá, desesperado com fome, e Jacó tinha feito um cozido, e ele negocia, ele passa ali aquela oportunidade, né, oportunista, ele negocia e ganha o direito de primogenitura do irmão. Mais para frente um pouco, ele rouba a bênção do pai, que era algo extremamente importante dentro da cultura em que eles viviam. E depois agora ele tem que voltar e enfrentar esse irmão. É nesse ponto, né, que a gente chega, e Jacó agora segue com o seu rebanho em direção
a terra que lhe havia sido prometida com a sua família, esposa e crianças e filhos. E ele ora a Deus, ele pede para que Deus fosse favorável a ele dentro daquela situação que ele estava vivendo. Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis 32, do versículo 9 ao versículo 12, há uma oração de Jacó. Olha o que ele diz: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e agora já sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Era natural que ele fizesse uma oração a Deus, mas Jacó nunca deixou de agir segundo o seu coração. As suas estratégias humanas falavam mais alto. Era alguém que tinha uma fé em Deus, mas ao mesmo tempo ele desconfiava, ele tinha suas estratégias, usava de esperteza, de astúcia, de maneiras que desafiavam a credibilidade de Deus na vida dele. Você vai ver que logo depois dele fazer essa oração, ele monta uma estratégia humana para se encontrar com Esaú. Se ele de fato tivesse plena confiança em Deus, ele não teria que fazer essa estratégia humana que ele fez. O versículo seguinte, do 12 até o 21, diz assim: e tendo passado ali aquela noite, separou o que tinha, um presente para o seu irmão Esaú. Ele orou a Deus, mas ele pensou, vai que Deus não atende a minha oração, eu vou mandar um presente para aplacar a ira de Esaú, E não foi um presente qualquer: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, deixai um espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, você responderá: são do teu servo Jacó, é presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, porém ficou aquela noite no acampamento. Olha só, se muitas vezes nós não agimos assim também. Nós temos uma situação, um problema para resolver, a gente ora, pede para Deus, mas aí a gente vai dar o nosso jeitinho, a gente vai usar das nossas estratégias, a gente vai usar da nossa esperteza, como se Deus não tivesse nos atendendo ou sabendo o que vai acontecer. Isso se chama, sabe o que? Incredulidade. Jacó se mostrava ao mesmo tempo dependente de Deus, mas ele não abria mão dos recursos da sua natureza humana, da sua esperteza, da sua sagacidade, e ele faz algo para tentar aplacar o coração do seu irmão. É nesse ponto, é nessa hora que Deus dá um chega para lá. Eu imagino que Deus olhou para Jacó e disse assim: hoje a gente vai tratar, nós vamos tratar esse problema na sua vida. Até aqui você tem caminhado procurando andar pelos seus conhecimentos, pela sua esperteza, do seu jeito, seguindo o seu coração, mas eu preciso te usar e preciso te mudar para isso. Já pensou Deus falando isso para nós? Olha, até aqui você tem feito, seguido a sua vida do seu jeito, eu tenho permitido, eu tenho te abençoado, eu tenho te acompanhado todos esses anos, mas para que eu possa te usar de verdade, eu preciso fazer algo na sua vida, eu preciso tratar algo no teu coração.
Foi isso que Deus fez com Jacó. A passagem que nós lemos, Jacó, mantendo o seu plano original, faz todo mundo passar pelo ribeiro de Jaboque, atravessar aquele ribeiro, faz todo mundo ir para frente, ele fica para trás, e de repente, quando ele se vê sozinho, é nessa hora, quando você se vê sozinho, aparece um homem e começa a impedir ele de realizar aquele plano. Não era simplesmente um homem, amados. Nós sabemos que pelo texto, Jacó recebeu uma visitação do próprio Senhor Jesus Cristo, o que os estudiosos chamam de teofania, uma manifestação de Jesus. Não era um anjo qualquer, era um anjo que tinha autoridade para abençoar. Em algumas passagens se refere a anjo do Senhor. E ele a princípio se depara com aquele homem, impedindo ele de continuar o plano que ele tinha estabelecido. Será que algumas vezes Deus não fez isso conosco? Você traça um objetivo, um plano, você sabe como você vai fazer, e de repente Deus começa a impedir, se opõe àquilo que a gente pretendia fazer, e aquela oposição se transformou numa luta corpo a corpo, uma luta acirrada, que começou no começo da noite e só terminou quando o dia clareava. Imagina o que era isso. Por que o homem permitiu aquela luta durar tanto tempo? Eu fiquei refletindo nisso, e eu entendo que Deus permitiu aquela luta porque Ele poderia ter tocado Jacó logo de cara e imobilizado Jacó, mas Ele permite todo aquele tempo de luta para ver se realmente ele perseveraria, ele permaneceria no propósito dele, se de fato ele não abriria mão daquilo que ele tinha como plano para fazer, porque Deus precisava de um homem com essa característica. E ele está ali naquela luta, e resistindo, e resistindo, e resistindo, até que o homem toma a iniciativa de um diálogo com ele. E olha que interessante o versículo 26. O homem diz para Jacó: deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Para imaginar que era o Senhor Jesus conversando com ele, pedindo algo: deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Você acha que ele precisava pedir para deixar ir? Com toda a autoridade que ele tem sendo Deus, o que é mais provável é que ele continuava provando Jacó naquele momento. Se Jacó cruzasse o braço cansado e desistisse e falasse: tá bom, chega, não aguento mais, pode ir. Mas olha o que estava no coração de Jacó, e que Deus considerava algo precioso. Jacó responde para aquele homem: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó já havia reconhecido quem estava ali na presença dele. A bênção desse homem era mais importante para Jacó do que a bênção que ele tinha recebido do seu pai. E ele sabia que ele precisava daquela bênção, nem que lhe custasse a vida, mas ele não deixaria aquele homem ir sem o abençoar. Não era um homem qualquer. A gente pode entender isso no sentido completo do texto. Ele estava ali e ele não abriria a mão de receber a sua bênção. Como lá no passado, de uma maneira errada, ele não abriu mão de tomar a bênção da primogenitura de Esaú, como ele não abriu mão de tomar a bênção do pai usando de artimanha, mas agora ele estava diante de um homem que ele não podia subornar, e ele precisava daquela bênção. E aí então ele recebe a bênção que ele precisava. Mas olha só o detalhe interessante desse momento, porque aquele homem pergunta para ele: como você se chama? Qual é o teu nome? Como te chamas? Me diz quem você é. Ali, amados, era o momento de Jacó rasgar o coração e admitir diante de Deus quem verdadeiramente ele era. Era o momento de olhar para trás e ver tudo que ele tinha feito de errado durante a sua vida.
e de admitir diante daquele homem que era o próprio Deus, de confessar quem ele era, o que significava o nome dele. Eu sou o suplantador, eu sou Jacó. Admita agora, eu sou Jacó, o que a vida toda quis levar vantagem em tudo. Ele tinha que dizer isso, né? Eu sou Jacó, o que viveu até agora por conta própria. Será que nós podemos nos identificar com Jacó? Eu sou Jacó, aquele que fez Deus coadjuvante da própria vida. Sabe o que é ser coadjuvante? Você pega lá um filme bom, tem o ator principal e tem o coadjuvante. Jacó usava Deus como um coadjuvante. Quem estava no centro da vida dele era ele, era a vontade dele que tinha que prevalecer. Será que nós não tropeçamos nesse erro, amados, como cristãos, de ter o nosso Deus como um coadjuvante da nossa vida, como alguém a quem eu busco só quando eu preciso de alguma coisa, como alguém a quem eu recorro só quando eu passo por um aperto, quando eu me vejo diante de uma situação difícil? Isso é tratar Deus como coadjuvante. Isso significa não ter Deus no centro da própria vida. E Deus precisava tratar isso com Jacó. E por isso ele pergunta: qual é o teu nome? Como você se chama? É a mesma coisa que ele estivesse perguntando para nós hoje, para cada um de nós: como que é o teu nome? O que você tem feito da tua vida? Um encontro marcado com Deus, um encontro preparado. Deus leva Jacó num ponto em que ele não tinha para onde fugir da sua presença. Deus leva para um confronto, para uma luta, e na qual ele só desistiu quando esse homem havia tocado e deslocado o nervo da sua coxa e imobilizado Jacó. Ele não tinha mais condição de lutar, mas ele estava ali ainda insistindo pela bênção. Será que vai ser preciso Deus tocar na nossa coxa para a gente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Às vezes Ele está mostrando e revelando e chamando para algo, mas a gente está resistindo e querendo prova, e querendo isso e querendo aquilo, e de repente chega um momento de confronto com Deus, e Ele pergunta o seu nome: o que você tem feito na sua vida? Será que hoje eu preciso deslocar a sua coxa, para você não andar mais do jeito que você andou até agora, para você andar do jeito que eu quero que você ande, ainda que seja mancando de uma coxa? Olha que paralelo, né, da vida de Jacó com o que muitas vezes nós passamos na nossa própria vida. Quando Deus nos leva para um momento de confronto, quando Ele pergunta pelo nosso nome, quando Ele quer mudar a nossa história, porque quando Ele diz para Jacó: e já não te chamarás Jacó, e sim Israel, Deus estava mudando a história dele naquele momento. Deus estava chamando ele agora como um príncipe, alguém que luta com Deus e prevalece. A mudança de um nome significa muito mais do que simplesmente a forma como seria chamado, mas estava relacionado a uma transformação de caráter, de vida, de posicionamento diante de Deus. De agora em diante ia ser diferente. Ele continuaria sendo um servo de Deus, mas os planos de Deus, que Deus tinha traçado para formar desde Abraão uma grande descendência, que passaria por Isaac, seu pai, que estaria passando por Jacó e pelos seus filhos, havia ainda uma história para ser concluída através da vida de Jacó, e para isso ele precisava passar por essa experiência. Para isso ele tinha que ser tocado na coxa, para isso ele tinha que sair andando de forma diferente. E amados, é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Nós precisamos entender o momento de Deus na nossa vida. Talvez tenha passado aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 40 anos da nossa conversão, da nossa caminhada, mas o nosso relacionamento que Deus tem a fazer através da nossa vida, Ele faz constantemente. E às vezes nós somos um impedimento, nós estamos atrapalhando, porque nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, da nossa forma de ver. E Deus tem a forma dele
de usar a nossa vida. Por isso que Deus visita Jacó de uma forma tão profunda e transforma e muda o nome, o caráter, o propósito de vida dele. E daquele momento em diante, ele caminha de forma diferente, ele aprende a caminhar na dependência de Deus. Se a gente pegar a sequência da vida de Jacó, você vai ver como houve uma transformação no comportamento desse homem. Toda a caminhada de vida dele, até o último instante de vida dele, quando ele se encontra com José e abençoa José, até o momento em que Deus usa ele para abençoar o faraó, todas as situações que ele viveu estavam ali fundamentadas num plano de Deus que se cumpria para a vida dele. E é isso que Deus deseja fazer com a nossa vida, que a gente caminhe dentro de um plano que ele traçou para nós. É maravilhoso quando Jacó diz assim: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E quando ele atravessou aquele lugar, ele chamou de Peniel, que significa vi Deus face a face. Um encontro com Deus. Todos nós, quando temos um encontro com Deus, a nossa vida tem que ser transformada. Algo tem que acontecer diferente dentro do nosso coração. As nossas tomadas de decisões, elas passam agora a serem conduzidas por Deus, pelo Espírito de Deus. Lá no livro do profeta Oséias, ele faz uma referência a Jacó. Em Oséias, no capítulo 12, do versículo 2, ele diz assim: o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, mas segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e pediu mercê, em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. A experiência de um homem que teve um encontro genuíno com Deus. Essa deve ser a nossa experiência, um encontro genuíno com Deus. Nós não podemos permitir que o nosso relacionamento com Deus seja de tratar Deus como coadjuvante da nossa vida, usar Deus como uma alavanca para aquilo que a gente quer atingir. De forma alguma. Nós nos submetemos, nós nos colocamos debaixo da direção, para que Deus nos conduza, que Ele faça da nossa vida aquilo que é o querer dEle. Só Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida, amados. Por isso a gente tem que colocar total confiança em nosso Deus, em todas as situações, em todas as circunstâncias, ainda que a gente venha a ter que caminhar mancando, com alguma limitação na nossa vida. O manquejar de Jacó representava uma limitação. Ele não podia mais andar, correr, fazer do jeito que ele fazia antes. Agora tinha que ser no ritmo que Deus tinha estabelecido. E é isso que nós precisamos aprender, a andar no ritmo que Deus estabeleceu. Quando a gente quer correr demais, nós podemos tropeçar e cair. Quando a gente não quer andar, a gente pode ficar para trás, Tem um ritmo que Deus estabeleceu para cada um de nós, e a gente precisa aprender a andar no ritmo que Deus estabeleceu. Muitas pessoas hoje em dia, elas vivem sobrecarregadas, começam a se sobrecarregar de muitas coisas, de muitas responsabilidades, vão assumindo mais e mais, vão se sobrecarregando de coisas desse mundo, e esquecendo que o principal é ajustar a vida aos planos de Deus, ao propósito de Deus. Eu disse pela manhã ainda hoje que todos nós temos um chamado, algo de Deus para ser cumprido na nossa vida. Alguns é um ministério específico, mas a outros é algo que Deus colocou, uma família para você cuidar, um casamento para você honrar, filhos para você fazer crescer no conhecimento dele, um trabalho onde você pode ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. Deus tem nos colocado nas mais diversas situações com um propósito, para que nós sejamos de fato embaixadores de Cristo nesse mundo. Em todo o plano, em toda a história, Deus usou homens. Ele começou muito tempo lá atrás. A gente pegou aqui a história de Jacó, pode pegar Abraão. Em todas as
eras da humanidade, Deus usou homens e mulheres. Nós estamos vivendo o tempo da reta final da igreja, do tempo da graça. E nessa geração, somos nós que seremos usados. Eu e vocês. Mas no que Deus vai me usar? Que importância tem a minha vida? Olha, a vida de Jacó foi importante. O nome dele está na Bíblia, né? Cada um de nós, amados, temos importância diante do propósito de Deus. Não é por acaso que nós nascemos no Brasil, no estado de São Paulo, vivemos aqui na cidade de Americana, num bairro. Nada na nossa vida, na nossa existência é por acaso. Quando Deus nos criou, quando Ele estabeleceu a nossa vida, quando nós somos gerados, já havia um plano de Deus para todos os dias da nossa vida para serem cumpridos. Davi escreve no Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Ou seja, Deus já nos escolheu, olha, antes do ventre da nossa mãe. E aí então nós vimos para esse mundo e nós buscamos viver a nossa vida do nosso jeito, alheios ao plano de Deus para a nossa vida. De alguma forma, no lugar onde nós estamos, seja no ambiente onde que nós convivemos, eu tenho repetido isso, nós somos instrumentos de Deus, para que outros sejam alcançados. O apóstolo Paulo, 6 vezes nas suas cartas, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No nosso boletim eu coloquei um texto e coloquei algumas passagens em que Paulo diz isso. E por que ele diz isso? Se nós devemos ser imitadores dele como ele foi de Cristo. Porque ele entendia que o plano de Deus na vida dele só se cumpriria se ele olhasse e vivesse dentro daquilo que ele foi chamado. O plano de Deus só vai se cumprir na minha vida se eu olhar e viver dentro daquilo para a qual Deus me chamou. Então eu preciso olhar a minha vida natural com olhos espirituais. Para que Deus me chamou? O que é que eu estou fazendo nessa terra? Jacó tinha um plano, tinha um propósito. O que é que Deus quer da minha vida? Para onde Ele vai me enviar? O que Ele vai me usar? Sabrina me apresentou, né, a missionária que vai para o Amazonas, né, que está aqui nos auxiliando, dando um treinamento, né, para as meninas que fazem o trabalho da mídia. Ela vai para o interior do Amazonas, uma moça de 19 anos, né? Um plano de Deus, um chamado de Deus, algo que ela compreendeu, entendeu no coração e precisa fazer isso. Um outro exemplo, o Du e a Rose, que estão lá na Turquia, um plano de Deus, entendeu o que é isso que Deus quer da vida deles. Mas e nós? Talvez nós não temos um chamado. Graças a Deus, Deus não me enviou nem para o Amazonas, nem para a Turquia. Ele me colocou aqui, glória a Deus por isso. Ele nos conhece, amados. Ele não vai mandar a gente fazer algo que não está dentro daquilo que está na nossa condição. Mas aquilo que Ele colocou para nós, nós temos que fazer. E nós precisamos ter esse encontro, como Jacó teve, para compreender a vontade de Deus na nossa vida. E é dentro dessa palavra eu quero chamar a igreja para um momento de oração. Quero convidar o nosso Ministério de Música. Durante essa semana, pegue esse texto, desde o começo. Pegue a história da vida de Jacó. Tome como exemplo. Talvez você possa pegar outro exemplo. Pegue a história da vida de José. É um outro exemplo tremendo. Mas eu gostaria de focar nessa situação que Jacó viveu. Ele vinha vivendo a vida dele normalmente, cuidando da sua família, dos seus filhos, dos seus planos, dos seus rebanhos, dos bens que ele tinha, que ele possuía. Ele enriqueceu muito, mas faltava um encontro genuíno com Deus. Faltava uma transformação dentro dele que precisava acontecer. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e pense alguns instantes nisso.
reflita no seu coração o momento que você está vivendo, decisões que você tem para tomar, ribeiros de Jaboque que você tem que atravessar. Qual é a circunstância da sua vida hoje? Qual é o direcionamento que você tem recebido de Deus? Porque a pior coisa que nós podemos fazer é andar segundo o nosso próprio coração. É a obstinação não enxergar a vontade de Deus, é ter um coração obstinado que traça o próprio caminho e diz: eu quero que seja assim. Nunca vai prosperar. O coração obstinado jamais pode agradar o coração de Deus. Jacó precisou ser tocado, ser quebrado naquele momento. Será que é preciso que Deus faça isso conosco? E se for, talvez essa noite seja uma grande oportunidade de compreender o plano de Deus para a sua vida, de ajustar, de alinhar a sua vida àquilo que Deus quer fazer com ela. Chega de dúvidas, chega de fugir, chega de ideias paralelas, chega de retroceder, de voltar atrás, chega de ficar travado, parado. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida em algum plano, em algum propósito. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, mas meu Deus, Tu és o meu Deus. Senhor, eu coloco a minha vida esta noite à Tua disposição. Eu declaro que eu não quero mais andar por conta própria, mas eu quero andar segundo a Tua vontade. Quebranta toda obstinação do meu coração, toda dureza. Perdoa, ó Deus, as vezes em que eu impus ao Senhor aquilo que eu queria que o Senhor fizesse da minha vida. Eu agi errado, muitas vezes tratando o Senhor como um coadjuvante, ao passo que eu deveria me submeter e entender a Tua vontade. Por isso eu peço perdão. Mas Pai, ajusta a minha caminhada, ajusta o meu andar contigo, mesmo que eu tenha que andar mancando, com alguma limitação, mas ajusta a minha caminhada, Senhor. Pai, que nesse ano eu possa ver os Teus planos se cumprindo na minha vida, não a minha, mas a Tua vontade, que eu possa ser um instrumento precioso nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, mais uma vez eu oro: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me, faz da minha vida aquilo que Tu queres, cumpre em mim a Tua vontade. Foi isso que Maria disse quando ela recebeu a visita do anjo: cumpra-se em mim a Tua palavra. Nós só seremos plenamente satisfeitos quando nós estivermos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, Pai, nos toma pela mão e nos conduz com a Tua destra fiel. Nos direciona os nossos passos. Não permita, Senhor, que eu venha me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas que eu possa caminhar firmemente, direcionado pelo Teu Espírito Santo que habita em mim. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos esse ano dar muitos frutos na nossa vida pessoal e como igreja do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.